nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, continuamos no capítulo 5, o tema o suicídio e a loucura, os itens 16 e 17. O suicídio e a loucura. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada têm melhor a fazer do que se matar? Que lhes poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa senão o nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio, e aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Há entre os suicidas aquele cujo sofrimento, por não ser senão temporário ao invés de eterno, não é menos terrível e de natureza dá o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra. A certeza que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava. Que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível. Que se engana se crê, em se matando, ir mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos de suas afeições que esperava ali reencontrar. De onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável. E pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Então, vamos começar o nosso estudo, convidando o nosso amigo Luciano Coimbra para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo da noite. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Boa noite, pessoal.
Gostaria de agradecer à casa pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui para essa noite de estudos. Aproveito e agradeço também aos nossos irmãos e amigos internautas, né, que sempre nos prestigiam. E hoje, para um tema difícil e vasto. Difícil porque as pessoas que já perderam entes queridos, né, pessoas próximas, pelo suicídio, às vezes ficam por um bom período inconformadas porque Deus permitiu que aquilo acontecesse. É como se fosse mais difícil superar uma perda por uma morte natural, até mesmo por uma morte acidental, do que uma pessoa que se foi pelo suicídio. Não é uma coisa fácil de explicar, mas se a gente tiver um pouco de paciência e serenidade, a gente vai perceber que o maior presente que Deus nos deu, além da vida, foi o livre-arbítrio. E se Ele fizesse alguma coisa para impedir que a pessoa cometesse o suicídio, Ele iria infringir uma lei que é sua, que é a lei do livre-arbítrio. Agora, isso nos leva a uma outra reflexão, que é o seguinte: se Deus nos deu a vida e nos permitiu viver em plenitude, o que nos leva à situação de tirar a própria vida? É plausível que a gente imagine uma situação muito desgostosa que a pessoa está vivendo. E como o próprio texto diz, a incredulidade de uma vida seguinte é um bom combustível para que a pessoa ganhe forças para isso. Isso porque, mediante um tormento, uma situação que para essa pessoa não existe a solução, ela imagina que, se acabar com a própria vida, acabam-se os problemas. E aí é o maior engano, porque os problemas continuam e piores. Porque tirar a própria vida sempre é um meio que é um ataque ao próprio corpo físico. Todas as pessoas que tiram a vida pelo suicídio, elas agridem de forma tão brusca o próprio corpo a ponto de tirar a própria vida. Isso vai gerar várias sequelas para as próximas vidas. Mas a pior situação é quando a pessoa se dá conta do que fez e que não resolveu os problemas. Porque a sensação do problema continua, somado à sensação da dor que ela passou para perder a vida. Esse tema, suicídio, é muito delicado. E a gente precisa ter coragem, força e muito discernimento para conversar sobre isso. Porque nós vivemos hoje em dias muito conturbados. A impressão que a gente tem é que se o dia tivesse 48 horas ainda ia ser pouco, né?
é muito corre-corre, é muita coisa para fazer, é muita atenção a muitos assuntos. E é normal que a gente frustre em algumas situações, que a gente não consiga resolver tudo. E essas frustrações, quando somadas, elas nos levam a determinadas condições que é passível da gente começar a pensar em outras saídas, inclusive em saídas mais drásticas. Daí, somada a esse fato, a falta de pensamentos que levem a pessoa a uma jornada, a um período mais promissor, somado a isso, a fatores externos, falta de apoio, brigas por situações que estão fora do controle daquela pessoa, proporcionam um cenário perfeito para que isso aconteça. Existem patologias que deixam as pessoas tão vulneráveis que a gente pensa assim: poderia existir um tratamento específico e eficaz para isso. Infelizmente, como os cenários são diversos, eu até aproveito para deixar aqui, não é nem um alerta, mas é um pedido. Se você, meu irmão, minha irmã, já está em tratamento, seja psicológico, seja psiquiátrico, continue. Esta é a parte do tratamento físico e do entendimento do psicológico. A gente sabe que existem muitas pessoas que sofrem influência de espíritos obsessores a ponto de cometer o suicídio. E essa é uma outra situação que a gente vai abordar daqui a pouco. A questão é, como não sabemos de onde vem essa vontade, se você tem a oportunidade de fazer um tratamento, se já está fazendo, faça. E se tiver a oportunidade de procurar um apoio numa casa espírita, também o faça. Porque se você, por exemplo, tem em algum grau mais aflorado a mediunidade, por exemplo, você pode pensar que você é louco, porque você vê alguma coisa, ou porque você ouve alguma coisa, ou porque você sente alguma coisa. E isso não tem nada de loucura. O que faz a gente sentir dessa forma é única e exclusivamente a falta de conhecimento. Então, somado ao seu tratamento, somado à sua terapia e o que você conseguir de conhecimento no mundo espiritual, vai ajudar muito. Um outro ponto que, para nós espíritas, é um pouco mais fácil de visualizar, mas nem um pouco fácil de vivenciar, são as consequências e tudo o que acontece depois com os nossos irmãos suicidas. Inclusive, eu até há pouco tempo estava fazendo uma leitura do Chico Xavier, onde ele menciona que não existem suicidas, existem suicidados. Por um bom tempo eu fiquei sem entender o que ele estava querendo dizer com aquilo. Se a gente olhar
o significado dessas palavras, a gente percebe que o suicidado, ele é mais vítima do que o próprio ator, do que a própria pessoa que o cometeu. Porque em sã consciência, a pessoa não ia fazer isso. Então, o suicidado, ele estava sob algum efeito que seja psicológico, que seja por entorpecentes ou qualquer outra situação, mas que tirou ele de si. Daí entra um papel muito importante que a gente precisa ter com todos, não só com os mais próximos, mas com qualquer pessoa que está ao nosso redor, que é observar como aquela pessoa se comporta. Geralmente, os mais calados, os cabisbaixos, eles já estão numa situação que o mundo lá fora talvez não esteja tão interessante quanto o mundo que eles estão construindo nos seus pensamentos. E ali, nos pensamentos, é que as coisas vão acontecer. Até o momento em que ele chega na conclusão que a minha vida não vale mais a pena. Se a gente conseguisse fazer um retrospecto do que passa na cabeça da pessoa, desde o momento em que ela começa a pensar nos seus problemas, até o ponto que ela se convence que aquele problema não tem mais solução, a gente poderia perceber que das tentativas que ela faz para encontrar uma saída, ela própria coloca barreiras que evita que ela encontre aquela saída. Isso porque todos os problemas possíveis que a gente possa imaginar, seja uma dívida, seja uma doença, ou qualquer outra coisa que venha a acontecer com aquela pessoa, é possível de se resolver. A gente sabe que todos nós vamos desencarnar mais cedo ou mais tarde. E quando eu antecipo isso, eu estou violando uma lei divina, que é a dádiva da vida. E eu deixo de ter a oportunidade de progredir, né? De sanar os meus erros passados, e eu faço outras dívidas bem maiores para as próximas encarnações. Eu já ouvi pessoas perguntando assim: quem comete suicídio tem perdão? É claro que tem perdão, óbvio. Deus, na sua benevolência, em toda a sua de todas as formas que Ele pode nos ajudar, nos concedendo novas oportunidades, assim Ele o fará. É claro que uma pessoa que comete suicídio em uma encarnação, não significa que na próxima encarnação ele vai ter a oportunidade de se redimir estando pronto e absoluto para aquilo. É necessário que ele passe por vários processos, primeiro, para que ele consiga se remoldar, se reestruturar, e que ele consiga
sarar todas aquelas feridas que ele próprio causou. Em algumas situações, é necessário que essa encarnação ela passe pelo período uterino várias vezes, até que o próprio espírito, no seu perispírito, que forma o corpo físico, esteja novamente reconstituído. Isso não explica por que às vezes, algumas gestantes perdem os filhos logo próximo ao nascimento, ou as crianças que perdem a vida logo depois de nascer. Não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que, em alguns casos, é necessário que se passe por esse processo várias vezes, até que o corpo esteja novamente remodelado. Uma outra situação que a gente pode olhar como uma dádiva divina é que a espiritualidade, na sua sabedoria infinita, ela consegue reunir algumas coisas que a gente faz aqui na Terra que não são tão bem vistas aos olhos de Deus, como, por exemplo, um aborto. Quando uma pessoa comete um aborto, ela está dizendo para o organismo dela o seguinte: olha, eu não quero ter filhos. E assim como o suicídio, é uma agressão que ela faz ao próprio corpo e àquele espírito que estava em forma ainda de feto dentro dela. Então, quando a gente tem o processo de remoldagem desse espírito que em outrora cometeu o suicídio, a gente também está num processo de remoldagem daquele útero daquela mãe que em outrora fez um aborto. Então, eu tenho um grande processo de reconstrução dos dois lados em um único acontecimento. A gente aqui na Terra, quando a gente sabe que uma pessoa que estava grávida e que acabou perdendo o filho, a gente começa a imaginar assim: meu Deus, que desastre, por que isso aconteceu? A criança nem nasceu, ela nem teve oportunidade de fazer algum pecado que pudesse comprometer a sua existência, e mesmo antes de nascer, ela já perde a vida. Isso porque os nossos sentidos, eles acabam ficando limitados à nossa vida aqui na Terra. E quando a criança nasce e que ela fica entre nós por poucos dias, quando ela nasce acometida de uma doença severa, algum problema no coração, algum problema no cérebro, não resiste e acaba desencarnando. Tudo aquilo faz parte de um processo. Nada acontece por acaso. E dessa forma, a gente ganha uma nova oportunidade de estar aqui na Terra, continuar com as nossas tarefas, com a nossa evolução, para que possamos, na medida que a gente vai evoluindo, a gente também ir passando para os planos superiores. Em uma passagem do Chico Xavier, numa determinada ocasião, ele foi visitar uma família
E tinha uma pessoa dessa família que não possuía nem os braços e nem as pernas. E essa pessoa ficava deitada numa cama, e o Chico fez a sua visita, e quando ele saiu, ele estava desesperado, porque ele sentia que aquela pessoa ali sofria muito. Ela não tinha como andar, não tinha como fazer nada, porque ela não tinha nem as pernas e nem os braços. E ele ficou meio que inconformado com aquilo. Só que, quando Emmanuel foi explicar a situação, ele começou a entender que as coisas não são só o que a gente vê com os olhos. E a explicação foi a seguinte: aquela pessoa que você viu naquele estado, ela já cometeu o suicídio tantas vezes que a única forma de tentar fazer com que ela pare com isso foi deixando ela sem os braços e sem as pernas. E, em consequência de tantas tentativas, ainda era necessário se remoldar também. Daí, sem os braços e sem as pernas, seria bem mais difícil que ele conseguisse tentar mais uma vez o suicídio. E dessa forma, com esse exemplo, depois que eu li essa história, eu comecei a ver as coisas também de formas diferentes. Por quê? Porque às vezes a gente vê alguns irmãos que nascem com alguns problemas físicos, o cérebro degenerado, o coração às vezes não funciona muito bem. E eu já me indaguei por várias vezes por que nós estamos aqui tendo uma saúde física íntegra e tem pessoas que não conseguem sair de uma cadeira de rodas, que não conseguem fazer as coisas básicas do dia a dia sozinhas, sempre precisam de ajuda, seja para se alimentar, para tomar um banho. Aí a gente entende que o que aquela pessoa vive hoje são coisas que ela própria procurou para si nas vidas passadas, seja através do suicídio, o consciente ou o inconsciente, que o consciente é aquele que a pessoa quer tirar a vida, sabe que quer tirar a vida, vai e faz. O inconsciente é aquela pessoa que não planeja tirar a vida, mas ela faz determinadas ações com o seu corpo que acarretam no fim da sua vida. Uso excessivo de drogas, uso excessivo de álcool, práticas que não são saudáveis, né, que não fazem bem à saúde. Um exemplo de um suicídio inconsciente que ficou muito, muito conhecido foi o do André Luiz, que a gente vê isso no nosso lar. Quando ele é resgatado, que ele é levado para o hospital, e que eles falam para ele que ele cometeu suicídio, ele fala que não, eu não. Porque o suicídio foi inconsciente. Fumo, né, bebida, acaba prejudicando o corpo e você termina a sua vida de uma forma antecipada. No mundo espiritual,
não existe a distinção de suicídio consciente ou inconsciente. Se a pessoa fez mal para o seu corpo e encurtou esse período, ela vai chegar lá como um suicida. Só que ela vai ser amparada e em momento algum ela vai ser julgada. Outro dia, uma pessoa me procurou querendo saber algumas coisas a respeito do que acontece, né, com a pessoa que morre por suicídio. E eu percebi que essa pessoa que me procurou, ela estava precisando de ouvir palavras doces, suaves. E que se eu falasse para ela o que realmente acontece, eu acho que ela ia ficar tão perturbada quanto a própria pessoa que tirou a própria vida. Só que eu não pude falar para ela que é tranquilo, né? Que vai tirar de letra, porque não condiz com a verdade. Só que eu falei para ela assim, ó, a pessoa que comete o suicídio, ela tem a falsa sensação que os problemas serão resolvidos e não vão ser resolvidos. E ela vai passar por um período que ela vai precisar de muita oração e não vai precisar de lamentação. Porque quando a gente fica aqui lamentando porque a pessoa foi, isso vale também para as pessoas que morrem de causas naturais, né? A pessoa sofre de lá, vendo o sofrimento da gente aqui. Porque se a pessoa for merecedora, ela sabe como que a gente fica aqui. Não quer dizer que a pessoa morreu, é como se ela chegasse numa janela, né, e ficasse vendo tudo que está acontecendo aqui com a gente. Não é assim que funciona. A pessoa precisa merecer primeiro. Mais uma vez a gente pode pegar o exemplo lá do nosso lar, que o André Luiz queria saber como é que a família estava, e ele foi orientado a se preparar primeiro. Esse se preparar primeiro pode ser interpretado de duas formas: estar pronto e ser merecedor. Esse ser merecedor significa que a pessoa tem que fazer algumas coisas porque no seu entendimento, na sua concepção, ele entenda e saiba o que está acontecendo. Tanto é que, quando lhe foi dada a oportunidade de fazer isso, numa determinada cena, ele percebe que tem um outro espírito ali e que o espírito não percebe que eles estão ali. Isso porque eles estão em vibrações diferentes. E pode ser que aquele espírito ali esteja ainda vagando e não tenha sido resgatado como ele foi. Tudo isso que acontece com as pessoas que perderam a vida pelo suicídio, se elas fossem capazes de lembrar disso quando são reencarnadas novamente, vocês já imaginaram quão trágico seria? Então, quando a gente nasce e não lembra de nada, é mais um presente que Deus dá a gente. Às vezes eu fico pensando assim, Deus, na sua infinita bondade, se eu, algum dia,
cometi o suicídio, e se eu tivesse lembrança disso, eu acho que eu ia ficar louco. Hoje, com a minha concepção, eu ia ficar pensando assim, por que será que eu fiz isso? Então, o esquecer de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente já passou, é uma outra dádiva, assim como o livre-arbítrio é. A diferença de um para o outro é que existem algumas pessoas que conseguem lembrar do passado. Eu não sei se vocês já viram aí algumas histórias de pessoas que descrevem onde nasceram, onde cresceram, a casa, o formato, a cor, a vizinhança, tudo. E que algumas pessoas já até investigaram para ver se é verdade, e o é. Só que no nosso dia a dia, lembrar de onde eu nasci, onde eu vivi, tudo bem. O problema é lembrar das coisas ruins que nós fizemos. É por isso que, quando a pessoa tem vontade de fazer uma regressão, ela precisa ter muito cuidado. Porque ela pode ouvir coisas boas, mas ela pode ouvir coisas ruins também. E da mesma forma que, se a gente ouvir uma coisa ruim, deixa a gente assim meio com a cabeça fora do eixo, ouvir coisas muito boas também podem fazer isso. Imagine, por exemplo, se você, de alguma forma, soubesse que numa vida passada você foi rei ou rainha. Eu ficaria pensando assim, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz para merecer isso, sendo que eu já fui rei e hoje eu estou aqui? Né? Ou se eu tivesse cometido atrocidades, já matei muitas pessoas, já roubei. Eu até acredito que em vidas passadas já fiz, já tivemos em épocas, né, onde matar pessoas era normal. Hoje, a gente vê que, com a própria evolução, a gente entende que atentar contra a vida do próximo não é uma coisa que deve ser feita. Ainda bem que a gente tira isso da consciência, né? E nós temos em cada encarnação a chance de fazer a nossa melhor história. É escrever um capítulo com um final feliz. É como se Deus falasse assim para a gente, olha, esquece tudo que você fez que não foi legal, que não estava dentro das leis naturais, e vai de novo. Aproveite o que você tem de bom, esqueça o que você tem de ruim e segue. Vai que vai dar certo. Se nesse meio tempo, que a gente chama de encarnação, eu esbarrar com uma pessoa que eu não me sinto muito bem, ela foi colocada ali, não foi para perturbar a gente, não foi para tirar a gente da serenidade, é porque talvez aquela pessoa é a pessoa que mais precisa da minha atenção, no sentido de, se eu conseguir conviver com essa pessoa ao ponto de amar essa pessoa, eu vou estar resolvendo um grande problema que veio lá de trás. Porque as pessoas que a gente gosta, elas são colocadas na vida da gente para nos ajudar. E as pessoas que a gente não tem afinidade, elas são colocadas na vida da gente para que a gente aprenda a enxergar o que ela tem de bom.
e aprenda a gostar daquela pessoa. Se a gente resgatar as palavras de Cristo, onde Ele diz que a gente deve amar os inimigos, é exatamente isso. Daí a gente pensa assim, meu Deus do céu, eu até consigo fazer isso com fulano, mas Beltrano, aquele lá não... Eu vou precisar de mais umas 2, 3 encarnações para conseguir encarar. Mesmo sem saber o que a pessoa lhe fez. Aí tem um outro lado. Vá saber se foi eu que fiz. Porque a nossa consciência, ela é como se fosse um juiz. Ela nos aponta o que é certo e o que é errado. E motivações externas podem fazer com que a gente simplesmente ignore isso e faça. Fato é que, quando a gente está nervoso, a gente acaba fazendo coisa que depois a gente se arrepende, né? E, dependendo da coisa que a gente faz, isso pode levar várias encarnações até que se resolva. Mas, se eu tenho a oportunidade de me redimir com aquelas pessoas ali que eu não gosto, que eu não tenho afinidade, ótimo. É como se a gente estivesse subindo um degrauzinho aí na nossa evolução. Aí vem uma outra situação. Mas e se essa pessoa que eu não suporto for meu irmão de sangue? Se for minha mãe, se for meu pai? Aí a gente deve ligar o sinal vermelho. Porque se eles estão tão próximos, pode ser que eu já tive várias oportunidades e não aproveitei. Mas para ele ser colocado próximo a mim, debaixo do mesmo teto, é porque já estou atrasado, já preciso fazer alguma coisa. É claro que todas as suposições que eu coloquei aqui não significa que nós somos a pior parte. É claro que pode ter participação da outra pessoa, mas se nós estamos ali, nós temos uma parcela de coisa a fazer. Se não for para perdoar, é para fazer alguma coisa para que sejamos. E numa dessa, imagine, por exemplo, se de alguma forma nós causamos um conflito lá no passado que levou um dos nossos irmãos a cometer o suicídio. Aí nós temos uma responsabilidade de cuidar daquela pessoa por muitos e muitos anos. É claro que não significa que, se eu faço determinada coisa, vai acontecer comigo determinada coisa. Não. Porque o que para nós é visto como uma boa atitude ou uma má atitude, a espiritualidade enxerga como intenção. Se eu faço uma coisa boa, mas a intenção era ruim, eu não preciso achar que eu vou lucrar alguns pontinhos ali, que eu não vou, não. Da mesma forma que, se acontece alguma coisa ruim, mas a minha intenção era boa, eu não preciso ficar preocupado, porque lá no fundo do meu coração, o que me motivou a fazer aquilo ali era uma coisa boa. Eu não tinha o desejo de fazer o mal. Se aconteceu de uma forma que foi mal planejada, mal calculada e deu errado,
Eu tenho a minha parcela a pagar, sim, mas o que conta é a intenção que eu tive. Dessa forma, com todas os contratempos, né, com todas as coisas que a gente vive hoje, que a gente tem no nosso dia a dia, se a gente tirar um tempinho e olhar ao redor da gente, agora eu falo para vocês como pessoas que já têm um pequeno ou médio ou alto conhecimento da doutrina espírita tão consoladora, é que a gente provavelmente vai encontrar algum irmão, alguma irmã que precisa de um apoio. Nem que seja só atenção para ouvir essa pessoa. Porque às vezes o que ela precisa é só atenção. Se ela conseguir colocar para fora o que ela sente e o que perturba, ela ganha forças para continuar por mais tempo. Até chegar uma hora que ela consegue vencer. Falando assim parece fácil, né? Mas são coisas com doses homeopáticas, né? Todos os dias, com muita atenção, com muito carinho. Até que a gente consiga amparar esse irmão, essa irmã, que está com o pensamento tão afastado e está, às vezes, no limite de cometer o maior crime que ele possa imaginar, que é o de tirar a própria vida. Para a gente finalizar, eu queria deixar para vocês uma pequena reflexão. Nós sabemos que a mídia hoje, ela não divulga os casos de suicídio para evitar que isso se transforme numa onda, né? Porque geralmente quando fala que aconteceu um fato trágico, por exemplo, alguém pulou da ponte X. Os estudos apontam que, se isso for divulgado, fatalmente outros vão acontecer. Porque é como se fosse encorajador. Então, a gente não vê esse tipo de anúncio, jornal, TV, não vê. Sábio foi a pessoa que fez isso ser colocado em prática. E há um certo tempo atrás, a gente tinha muito medo de falar do suicídio, porque da mesma forma que as notícias podem impulsionar, às vezes a gente falar de suicídio pode levar uma pessoa que de alguma forma já está meio perturbada a criar coragem. Contudo, o jogo aberto ainda é a melhor forma de prevenção. Seja para falar das consequências, seja para oferecer uma ajuda, uma terapia, um ombro para a pessoa chorar. E dessa forma, a gente vai, além de fazer a nossa parte, que é cuidar uns dos outros, né? A gente vai, com isso, reparando os erros do passado e preparando o nosso caminho para que a gente possa alcançar
dos planos superiores. Meus caros, agradeço muito a atenção de todos e à casa pela oportunidade. Muito obrigado.